Tudo por Ela é um romance adaptado do mangá e eu conto tudo depois da vinheta. Fala galera! Em Tudo por Ela a gente acompanha a Rei e a Nanae e a gente vai acompanhando como é que funciona desde o momento lá onde elas começaram a se conhecer, começaram a ter um interesse, até tudo que acontece na vida delas ali, e é justamente o Right to Die, né? Que é o título ali em inglês. Toda a jornada que acontece para elas devido à consequência do primeiro ato que a gente vê ali no filme, protagonizado ali pela Rei. E uma coisa que é muito legal, cara, é que esse romance ele é contado de uma forma não linear, tá? Ele utiliza bastante a linguagem do flashback para a gente entender como é que foi a origem desse encontro delas, a origem principalmente de sentimento, tá? Porque esse sentimento ele existe nas duas, ele existe de maneira diferente nas duas, mas à medida que os flashbacks vão acontecendo e principalmente no decorrer do filme, a gente entende que aquela ligação das duas, por mais que a Nanae evite, né, por sérios problemas que ela tem, e fica claro no filme porquê também, de tudo que aconteceu com a família dela, que inclusive bate muito com o momento onde ela conheceu a Rei também, né? Ela não tem essa figura dessa família, desse amor familiar ali muito presente, ela não tem claro, ou seja, a maneira de defesa dela também é de se defender daquilo que seria o amor verdadeiro. E a Rei representa muito esse amor verdadeiro para ela, né? E a Nanae para a Rei já representa uma outra situação, porque a Rei é de uma família muito rica e a gente é colocado ali que ela poderia ter basicamente qualquer tipo de pessoa junto com ela, né? Tanto homem quanto mulher, elas, né, logo assume também a sua sexualidade, mas ela tem sim algo muito presente, fixo de sentimento em relação a Nanae. E a gente começa a entender através do flashback como funcionou tudo isso, né? E eu gostei bastante, cara, primeiro assim, da química dessas duas personagens, tá? A maneira como funciona assim esse relacionamento. É um relacionamento de idas e vindas, é um relacionamento muito problemático, é um relacionamento que só se consome no final, lá no arco já final do filme, quase ali nos 20 minutos finais do filme. E elas passam por muita coisa e só é forte assim muito porque realmente despertou algo muito grande nelas, né? E isso também é algo comentado durante o filme sobre qual é o significado do amor, o que tu faria por amor e por que tu mataria, né? E isso também é colocado lá pela cunhada da Rei, junto numa conversa lá com o irmão da Rei. E não se tem uma resposta muito clara, porque não existe essa resposta muito clara do que acontece. Mas eu acho que o que o filme quer passar, e eu também acredito muito nisso, cada pessoa entende qual é a sua característica, cada pessoa entende quais são suas motivações e cada pessoa entende quais são seus limites. E a Rei e a Nanae representam muito isso, né? Esse tudo por ela que a Rei faz pela Nanae, ela ajudou a Nanae desde sempre, né? A gente vê a Nanae quando é adolescente lá, sem ter o tênis para corrida, e a Rei vai lá e ajuda. E ela se machuca, e a Rei vai lá e ajuda. Sempre com esse cuidado que a Rei representa, e logo lá no início, quando elas são adolescentes, né, no início dessa relação das duas, a Rei já comenta sobre a sexualidade, diretamente sobre o sexo, né? E fica claro ali que o sexo ele representa muito do que ela gostaria de falar sobre sentimento naquele momento, né? E o quão difícil é para realmente elas fazerem sexo, e quando elas fazem o sexo, ele representa aquela plenitude em relação a tudo que elas já viveram, que elas já sentiram em relação a todo esse sentimento. E uma coisa também, cara, muito, assim, ó, que eles fizeram muito bem é a questão da fotografia do filme. Cara, eu adorei a fotografia desse filme, tá? Em toda essa jornada. E pra mim ele consegue traduzir também algumas coisas bem características, assim, da montagem do mangá. Com aquelas figuras de, cara, com um plano bem aberto, mas usando uma grande angular pra deixar aquilo muito aparente, fazendo como se fosse, cara, pinturas. Aquele início ali que tem da Rei caminhando pela rua de Tóquio, e não tem ninguém, tá completamente deserto aquele lugar ali onde ela tá, e o carro da Nanae vem vindo, né, e vem se aproximando, eles continuam com aquele plano lá, e fica uma pintura, fica incrível. Logo depois, quando elas já estão na estrada, com aquela ponte, cara, que é magnífica, assim, também é a mesma coisa, né, eles usam aquela imagem aérea pega por completo a ponte, e ela vai se aproximando do carro em lateral até chegar próximo delas ali na lateral. Ou seja, eles conseguem montar muito bem essas figuras. Eu adorei a fotografia desse filme, é realmente muito lindo. Essa imagem aqui das duas no final, utilizando, né, aquele nascer do sol, cara, que coisa mais linda, e representa muito também essa plenitude da relação, do sentimento onde elas estão ali naquele momento, né, porque, que nem eu tava falando antes, isso tudo por ela.
Pô, o começo do filme, a gente é apresentado aquele plano de sequência, onde a gente não conhece ali o que está acontecendo e a gente vai conhecendo o que a Rey está fazendo em relação àquele cara lá. A gente não tem muito bem aquele cara lá, mas a gente entende que ele está traindo a esposa. E depois aqueles fatos começam a se ligar, logo ali em 20 minutos do filme já fica explicado o que está acontecendo, né? E quando volta um dia atrás, que a Nanae faz aquele pedido pra Rey e mostra, cara, completamente ela machucada, ela cheia de hematoma por causa de tudo que o marido dela tinha feito pra ela, fica claro que a Rey, por que ela fez aquilo lá que ela fez, por que ela foi, por que ela seduziu, por que ela matou o cara, por que ela fez tudo isso, para que cesse, né, para que tivesse um fim aquelas atrocidades que estavam acontecendo ali com a Nanae. E um fato que eu achei também muito bem trabalhado no filme é essa questão do drama. Todos os personagens ali, tá? E eu vou falar até mais do que as duas personagens principais, tá? Mas, por exemplo, a namorada da Rey, né, nesse tempo presente, ela é abandonada, né? E aquela conversa ali, ela não faz ideia pra onde é que a Rey foi, não faz nada, não tem a menor noção, porque a Rey não entrou mais em contato e ela não consegue contato com a Rey, até lá naquela estação de trem onde a Rey pega e liga pra ela e mal consegue conversar, ela apenas sente, apenas escuta, chora, né? Tem aquele desabafo ali de desculpa, de pedindo perdão. E a resposta também que a namorada dela faz, né? Porque finalmente ela tá entendendo que a Rey tá com quem ela realmente ama. Né? E por mais que a Rey tenha completado ela por muito tempo na vida dela, ela sabe que a Rey nunca teve ele por completo. Então, cara, isso tudo é muito doloroso também, tanto do se perceber, do se ouvir, e existe uma grande maturidade por essa parte também da namorada da Rey. Então, cara, eu gostei bastante do drama, de como funciona esse drama. A relação das duas ali também me ganhou bastante, por mais que tenha essas complicações, tá? Na questão do ritmo, principalmente do filme, tá? Eu acho que em alguns momentos do filme eles podiam ter acelerado um pouco mais os acontecimentos ali, porque essa jornada que elas estão fazendo de fuga, tá claro já o caminho que vai ter e o fim que vai ter, tá? Elas já deixam claro que vai sim acontecer, elas vão sim se entregar, é o que vai acontecer, né? Elas só vão deixando isso acontecer depois, elas vão prolongando esse momento. Então, de repente, nessa jornada isso podia ser um pouco mais enxuto ali para tirar, tipo, uns 20 minutos de filme para a história ficar ainda mais forte, entendeu? Eu senti um pouco de peso ali naquele segundo ato do filme, de estar um pouquinho mais arrastado aquela relação. Mas, cara, no todo, assim, não é nada que prejudique esse acontecimento ali, que é no Tudo Por Ela. Gostei bastante, cara, é um baita de um filme pra gente entender essas questões de relacionamentos e tudo que envolve as questões de relacionamento, tanto do sentir quanto do receber, do que é recíproco, do que é o limite. Tem vários elementos ali que são colocados, abordados, que funcionam muito bem pro filme. O filme chegou a me lembrar em alguns momentos a jornada do Thelma Louise, filme lá dos anos 90, né? Que também tinha uma jornada, mas funciona de uma maneira diferente aquela relação das duas protagonistas para as duas protagonistas aqui no Tudo Por Ela. Mas a jornada chega a ser, né, parecida pela questão do crime, pela questão da fuga e quase perto na questão da consequência também. Então é isso, galera. Já assistiu Tudo Por Ela? Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, vamos discutir sobre. Não esquece daquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui.